Estamos de volta. No bloco anterior eu deixei a pergunta ao nosso convidado, como ele vê a ocupação nas áreas de mangue aqui no Guarujá e na região como um todo, já que ele teve acesso a todo o estado de São Paulo, a gravidade dessas ocupações. Por favor, Meli. Quando nós falamos de ocupação de mangue, nós temos que voltar de novo à história. Por quê? Porque até os anos 40, 50, o mangue era visto como um problema. E um grande problema. Afinal, um lugar que tem lodo, que tem mosquito, que traz doença, é um problema. Tanto era um problema que a legislação que foi proteger melhor já foi uma legislação depois da década de 60 e aonde foi feito o maior polo petroquímico do Brasil, em cima do mangue. Veja como era olhado o mangue até os anos 40, 50, 60 e até 70. É como um lugar incômodo, um lugar que não cheirava bem. É claro que isso era uma tremenda falácia. Por quê? Porque o mangue é um dos lugares mais importantes do planeta. O mangue produz alimento em suspensão, que eles são chamados de micro-organismos em suspensão. O que significa? Que se alimentam desses micro-organismos os peixes e os crustáceos bem pequenos. Mas você fala, mas e daí, Meli, que eles se alimentem daí? E daí que quando você altera o mangue, você altera a cadeia alimentar marítima. Você altera os regimes das marés. Você altera a quantidade de nutrientes. Você altera a filtragem que o mangue faz nas águas. Ou seja, você cria um impacto ambiental mas de grande gravidade. O mangue tem um papel importantíssimo, não é aqui para o estado de São Paulo, é para o mundo. Então, nos Everglades americanos, na costa brasileira em geral, cada vez que se agride um pedaço de mangue, cada vez que se constrói alguma coisa em cima de um pedaço de mangue, você está matando a vida marítima. Marinha, melhor. Você está matando a vida marinha. Você está tirando a vida de alguns seres que usam o mangue como uma espécie de berçário. Por que nós temos o defeso do camarão? É porque o camarão, o nenê camarão, ele está voltando para a sua área, onde ele vai viver e vai procriar, nesse momento. Por isso que se faz o defeso. Mas da onde que ele saiu? Do mangue. Todos os pequenos peixes, eles se alimentam do quê? Daqueles organismos em suspensão do mangue. Então, às vezes, você mata um peixe que vive no mangue e junto você está matando um peixe que vive a 200 metros de profundidade. Depois, o mangue tem um papel extremamente importante de filtragem e de uma riqueza de diversidade impressionante. Aí você fala, bom, mas se ele é tão importante assim, por que ele está sendo ocupado? Primeiro, porque historicamente ele sempre foi visto como alguma coisa que não tinha essa importância. No momento da percepção dessa importância, por exemplo, olha, o mangue é muito importante, mas o que nós vamos fazer? Nós vamos destruir o Porto de Santos? Não, não temos mais como fazer isso. Algumas alterações que são feitas no mangue, depois de consolidadas, o mangue já não faz mais aquela função. Então não tem mangue no porto, ele não faz a função de filtragem. Mas isso ocorre também no caso da ocupação de moradias? Também na ocupação de moradias. Por quê? Porque esta ocupação de moradias, ela não tem um impacto tão forte, porque as coisas que são colocadas em cima do mangue são coisas frágeis. São casas que, se forem retiradas, o mangue pode ser recuperado. Okay. É diferente de você ter imensas, gigantescas quantidades de concreto para atracar um navio. Essa é muito mais difícil de ser tirada. E veja, o mangue é uma área na classificação de área de preservação permanente. Não significa que as áreas de preservação permanente não possam ser usadas. Quando o caso for de interesse social ou de utilidade pública, elas podem sim ser utilizadas. Então, por exemplo, se tiver que ser feita hoje uma obra de intervenção no mangue para uma extensão do porto,
se ela for de interesse público, se ela for de utilidade pública ou interesse social, o governo tem a possibilidade de autorizar. Só que nessas condições, terá que haver uma compensação em algum outro lugar. Terá que haver uma compensação e uma diminuição dos impactos, né? Que os técnicos chamam mitigação de impactos, sobre essas áreas que vão atender as pessoas e a economia para ter qualidade de vida, mas que vão criar algum impacto. Quando você, por exemplo, faz uma hidroelétrica, você invade as áreas de preservação permanente, que são as vegetações que estão à beira do rio. Por que isso pode ser feito? Porque são condições especiais para atender a população e que isso pode ser realizado. Portanto, o mangue, que tem esse papel tão fundamental na nossa região, ele tem que ser preservado, aquilo que resta tem que ser preservado com unhas e dentes. Por quê? Porque as agressões já foram muitas. Se ainda tiver que haver alguma agressão, tiver que haver alguma intervenção, ela tem que observar o padrão mais técnico possível, porque ele não é só um patrimônio de fauna, de flora que ali vive. Ele é responsável pela sadia qualidade de vida, inclusive, das nossas praias, que é uma das nossas fontes de economia, que é o turismo. Então, olhar o mangue como um problema não é correto. Ele é uma grande solução. Ele é um grande problema quando a questão social levou a população a ocupá-lo dessa forma, danificá-lo dessa forma, e o que precisa sim é essa população receber condições dignas de viver fora do mangue, porque o mangue, ele não é um lugar salubre para se viver. Ele é muito bom para os caranguejos, para os peixes, para os bichinhos, mas para o ser humano não. Uma região com muitos mosquitos, que pode trazer muitos vetores de doença, uma temperatura muito úmida, ou seja, aquilo não é bom para o ser humano. Certo. Então, é muito importante, não só que o poder público local tenha essa percepção, mas que o poder público que vai licenciar e que pode licenciar as áreas de preservação permanente, também tenha a noção do que pode acontecer quando ele assinar aquele papel, autorizando ou não que seja feita alguma coisa no mangue. Nelly, o que você sente como ser humano quando você descobre, quando você toma conhecimento de um grande desastre ambiental? Com toda a tua bagagem, com todo o dano. Olha, eu vou responder a sua pergunta, começar a responder com uma outra pergunta. Quem é que vai fazer esse desastre ambiental? É um outro ser humano? É uma outra autoridade? Ou é um outro particular por questão de dinheiro? Essas normalmente são as premissas. Não há como não entrar em profunda tristeza. Quando você vê o desmatamento e a queimada da Amazônia para se plantar braquiária e se jogar lá o gado para criação extensiva, num país que tem 136 milhões de hectares de áreas desmatadas e ociosas, você desmatar uma vegetação exuberante de importância planetária para trocar por um pasto, isso é um crime